Bom dia, estudante. A nossa atividade de hoje é do livro didático de Geografia, na página 98 e 99. Nós vamos continuar estudando sobre a população brasileira. O tema da aula hoje são as características da população brasileira. Nós vamos estudar quais são as características dessa população e como ela habita o território brasileiro. Nós vamos estudar o conceito de densidade demográfica. Mas o que é densidade demográfica? A densidade demográfica, ela é a ideia de como essa população ocupa o território e isso pode ser calculado. Como é calculado a densidade demográfica? A forma que a população se localiza mais num território e menos nos outros. Ela pode habitar mais um território? Sim. Ela pode habitar menos um outro território, uma outra região? Sim. E isso é feito um cálculo. A densidade demográfica é a quantidade de pessoas vivendo em um determinado território. E isso é feito através de uma fórmula. Nós calculamos o tamanho desse território e nós calculamos a quantidade da população que existe. E como é feito o cálculo da densidade demográfica? Eu divido o número de pessoas pelo número e a quantidade diária desse território. Então, se a população brasileira atualmente, no ano de 2023, ela está, de acordo com o IBGE, calculada em 215 milhões de habitantes, eu vou dividir 215 milhões de habitantes pelo quantitativo, pelo total do território, da área de toda a extensão territorial do Brasil. Quando eu calculo a nossa extensão territorial de norte a sul e de leste a oeste, todo o território brasileiro. Eu divido, então, 215 milhões de habitantes pela extensão territorial brasileira, que é de 8.510.000 quilômetros quadrados. Então, aí, quando eu faço essa divisão do número de habitantes pelo quantitativo da extensão territorial da área do território brasileiro, eu tenho a densidade demográfica. Cada país tem uma densidade demográfica diferente, porque o número da população, o quantitativo é diferente. Alguns países são mais populosos e outros países são menos populosos. E também os países têm territórios com tamanhos de áreas diferentes. Nós já estudamos isso aqui. O tamanho do território do Brasil, estudamos o tamanho da população brasileira. Nós vimos lá na atividade anterior a população dos países e nós comparamos algumas populações. O país mais populoso do mundo é a China, tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Vai ter uma densidade demográfica diferente do Brasil, porque a população é diferente e o tamanho do território é diferente. A Índia é o segundo país mais populoso, tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Também vai ter uma densidade demográfica diferente do Brasil. A Indonésia é o terceiro país mais populoso, tem 273 milhões de habitantes. Também tem uma população diferente e um território também de tamanho diferente do Brasil. Os Estados Unidos é o quarto país mais populoso do mundo. Tem uma população de 330 milhões de habitantes. Também vai ter uma densidade demográfica porque tem território e população diferente do Brasil. O Paquistão foi o país que ultrapassou o Brasil. O Brasil era o quinto país mais populoso do mundo. O Paquistão ultrapassou o Brasil e tem uma população de 220 milhões de habitantes, mas tem um território e uma população quantitativo diferente do Brasil. E o Brasil agora passa a ser o sexto país mais populoso do mundo, com dados do IBGE de 2023, já atualizado, nós chegamos a 215 milhões de habitantes. A população sempre muda. Nós somos o sexto país mais populoso do mundo. O quantitativo da população sempre muda. Ou ele aumenta, se tiverem mais nascimentos e tiver mais qualidade de vida para as pessoas continuarem vivendo melhor, com mais idade, até 90, 100 anos, ou ele diminui. Se a mortalidade infantil,
causar a morte de muitas crianças, se outros tipos de mortalidade, como a mortalidade das mulheres, mulheres que sofrem de problemas de saúde, os homens que sofrem de problemas de saúde, os nossos idosos também que podem viver menos, e outros problemas decorrentes da miséria, da fome, que causam mortes também, e o principal deles, a violência que causa a morte e pode diminuir a população, inclusive países que estão em guerra podem também ter a sua população reduzida, então a população ela sempre pode mudar. Ou ela tem uma causa que aumenta, ou ela tem uma causa que diminui essa população. Mas o que não muda? O território. O território sempre é o mesmo. O território ele só muda também em duas condições, que são condições mais difíceis de acontecer. Ou se um país entrar em guerra e perder parte do seu território, ou se um país também aumentar o seu território por conta da guerra. Várias áreas de territórios de alguns países são colônias que ainda não têm, ou eles têm ainda o controle de um território por outro país, ou às vezes é uma colônia e essa colônia quer se tornar um país independente. Aí aquele país que tem a posse, que tem a propriedade, que é dono daquela colônia, ele pode dar a autoridade para aquela colônia se tornar um país ou não. Então o país ele só muda o território nesses casos, quando ele perde uma parte do seu território ou quando ele ganha uma parte de um território que não fazia parte dele. Mas a densidade demográfica, ela precisa ter essas duas ideias quantitativas. Ela precisa ter um número de população que se sabe dividido pela área daquele território, que é o território daquele país, da região, do estado ou do seu município. O município de Macapá tem uma densidade demográfica? Tem. Nós calculamos somente as pessoas que vivem no município de Macapá e dividimos pela área do seu território somente do município de Macapá. Nós podemos calcular a densidade demográfica de qualquer número de população, desde que tenha a população, o quantitativo, e também o tamanho daquele território que precisa ser demonstrado a sua densidade. Se nós fôssemos calcular a população que vive na casa de vocês, nós calcularíamos quantas pessoas moram com a família de vocês, dividido pela área da casa de vocês ou pela área do lote que vocês habitam. Isso é uma densidade também. Se nós fôssemos calcular a densidade da sala de aula, nós poderíamos calcular o número de alunos da turma 511, 30 alunos, dividido pela área da nossa sala de aula, que seria essa área, né, ó, de comprimento 10 metros e de largura, essa área seria 8 metros, que é mais ou menos esse o tamanho próximo da nossa sala de aula. Isso também é uma densidade demográfica. Vamos continuar estudando, então, o que é a densidade demográfica, fazendo a leitura do texto dessa unidade sobre características da população brasileira. Densidade demográfica. O Brasil é um país populoso, com uma população absoluta entre as maiores do mundo. No entanto, o Brasil é pouco povoado, isto é, a densidade demográfica ou população relativa do país é baixa. De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2020, a densidade demográfica do Brasil era de cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado. A densidade demográfica é obtida dividindo-se o número de habitantes de um lugar, de uma população, pela sua área territorial. Um território é considerado muito povoado quando a sua densidade demográfica é muito alta. Vejam só que o texto ele explica o conceito de densidade demográfica, ele fala como é feito o cálculo da densidade demográfica, a divisão do quantitativo total da população pelo valor da extensão territorial, do tamanho da área desse território. Lembrando que aqui nós estamos calculando a densidade demográfica de um país. E o texto menciona que o Brasil ele é um país que tem uma população
grande, mas ele tem um território muito grande também. O Brasil tem um território que nós, os geógrafos que estudam a geografia, tanto mundial como a geografia brasileira, eles dizem que o Brasil ele é um país que tem o tamanho de um continente. Ele tem um território continental, que seria possível dividir o Brasil em vários outros países menores, porque nós temos uma grande extensão territorial. Vejam só, na nossa densidade demográfica, isso quer dizer que para cada 1 quilômetro quadrado, que é uma grande área, 1 quilômetro quadrado é uma área bastante extensiva, no Brasil só moram 24 habitantes. Isso é uma área muito grande para um número de habitantes muito pequeno. Se nós fôssemos dividir toda a população brasileira, esses 215 milhões no ano de 2023, pela extensão territorial de 8 milhões e 510 mil quilômetros quadrados, o Brasil tem uma densidade demográfica muito baixa. É claro, nós vamos ver no mapa isso. Algumas regiões, a densidade demográfica é muito alta. Nas regiões sul e sudeste e uma parte da região nordeste, alguns estados, a densidade demográfica é muito alta. Mas na região norte e também em parte da região centro-oeste, a densidade demográfica é muito baixa. Ou seja, tem poucas pessoas vivendo em uma área de 1 quilômetro quadrado. Na região sul e sudeste, nós vamos ver que tem muitas pessoas vivendo em uma área de 1 quilômetro quadrado. Então, quanto mais concentrado a população em um território, maior o número de pessoas habitando um território, um estado, uma região, a densidade demográfica vai ser maior, ela vai ser muito alta. Quanto menos pessoas estiverem habitando, ocupando um território, a densidade demográfica vai ser muito baixa, vai ser muito menor. O número de pessoas vivendo ou habitando aquele território vai ser muito baixo, comparado com outras densidades demográficas. Vamos continuar fazendo a leitura do texto. Analisando esse mapa que está aqui na página de 98, vejam que ele mostra a concentração da população brasileira sendo maior na região próxima ao litoral, que é banhada pelo Oceano Atlântico. Então, nessas regiões próximas do litoral, aonde existem estados e cidades mais desenvolvidos, com atividade industrial, com comércio, com o centro econômico do Brasil, onde tem cidades que têm um desenvolvimento social e econômico melhor, a qualidade de vida também é melhor, os serviços públicos de saúde também são melhores. Vejam que essa região, que vem desde lá do sul do Brasil, na região sul, passando pela região sudeste, com a região sul, com estados como Rio Grande do Sul, na região sudeste, com estados como Rio de Janeiro e São Paulo, e também em Minas Gerais, passando pela região nordeste, com estados como Bahia, como Pernambuco, Alagoas. Esses estados eles têm densidade demográfica maiores por conta da concentração de população. E vejam agora que na região norte, na região centro-oeste, a densidade demográfica é muito baixa, ou seja, tem poucas pessoas vivendo em uma área de 1 km². É isso que esse mapa mostra. Ele mostra a diferente densidade demográfica de regiões mais populosas, de estados que têm uma concentração de população maior, comparado com a densidade demográfica de regiões e estados que têm uma densidade demográfica muito baixa. O número de pessoas vivendo em 1 km² é muito baixo. Vamos agora fazer a interpretação de texto do que foi tratado nesse tema, com as informações que o texto traz sobre a densidade demográfica da população brasileira. Questão número 4. Qual é a densidade demográfica do Brasil referente ao estudo do IBGE em 2020? O texto menciona isso. O texto diz que a densidade demográfica do Brasil é de cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado.
Eu vou atualizar essa informação e no ano de 2023, 3 anos após, a densidade demográfica do Brasil aumentou. Nós aumentamos 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, a densidade demográfica atual do Brasil do ano de 2023 é de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Mas em 2020, a densidade demográfica era somente de 24 habitantes por quilômetro quadrado. É isso que o texto diz. Quinta questão, sobre a relação entre populoso e povoado. Responda no caderno as questões. Letra A. O que significa dizer que um país é populoso, mas pouco povoado? Vocês lembram que país populoso, ele considera a população total desse país, independente se ela vive mais em um território ou menos em outro, em uma região. Quando nós falamos que ele é pouco povoado, nós estamos querendo dizer que está sendo considerado a distribuição da população pelo território, é a densidade demográfica disso. Letra B. O que significa dizer que um país é pouco populoso, mas muito povoado? Pouco populoso é que a população dele ela é pequena, mas ele é muito povoado, quer dizer que a população dele se concentra muito em uma única região. Ele é pouco populoso, mas a maior parte da população vive em uma única parte do seu território. É isso que quer dizer. Letra C. Explique por que o Brasil é um país pouco povoado, embora seja um dos países mais populosos do mundo. É aquilo que eu expliquei. O Brasil, ele tem a sexta maior população do mundo, mas grande parte da nossa população não está bem distribuída sobre todas as regiões. A maior parte da população vive na região sul e sudeste, que são regiões com território bem menores que a região norte e nordeste, por exemplo. A população da região norte e nordeste, apesar do território dela ser muito grande, elas têm uma população muito pequena. E a região sul e sudeste tem um território tão pequeno comparado às outras regiões e tem uma população muito maior que a região norte e nordeste. É isso que quer dizer. Sexta questão. Como é calculado a densidade demográfica de um lugar? Aí ele diz, pesquise na internet a densidade demográfica do lugar onde você vive. Quantos habitantes por quilômetro quadrado vivem nesse lugar? No município de Macapá. Nós falamos sobre isso aqui. Vocês podem pesquisar e trazer. Pesquisem qual é a população do município do Macapá e pesquise qual é a extensão do território, o tamanho da área do nosso município. E vocês podem fazer um cálculo na própria calculadora e descobrir qual é a densidade do município de Macapá. Tudo bem? Então, ele quer saber como é feito o cálculo. Nós já aprendemos aqui. É o quantitativo da população, o total da população, dividido pela área desse território que essa população vive. Qual é a área desse território? Depende. Pode ser um país, pode ser um estado, pode ser um município. É essa área que nós precisamos considerar. Agora nós vamos passar a estudar a população e densidade demográfica de cada estado e região. O que diz o texto? No Brasil, a densidade populacional não é igual em todo o território. Isso significa que a população não se distribui de forma regular, de forma igual para todas as regiões e territórios dos estados. Ela se concentra mais em algumas áreas e menos em outras. Podemos perceber que essa irregularidade ao comparar a densidade demográfica das unidades federativas do Brasil, ou seja, os seus estados. Vamos ver aqui esse mapa que diz, o título desse mapa é Brasil, densidade demográfica por unidade federativa no ano de 2020. Quem são as unidades federativas? São os estados, os 26 estados mais o Distrito Federal, que é sede da capital do Brasil, Brasília, que forma o território brasileiro, todas as unidades federativas do território brasileiro. Vejam bem aí que esse mapa ele mostra que cada estado tem uma densidade demográfica diferente e cada cor representa um quantitativo em uma escala de
uma quantidade até a outra, aí aumenta para uma quantidade até a outra, aumenta para uma quantidade até a outra, aumenta para uma quantidade até a outra, até a densidade maior que tem. O que é essa legenda aqui embaixo? Quando nós fazemos a leitura de mapa, nós precisamos ver a ilustração, o desenho, identificar quais são os elementos de cores, de tamanhos que ele muda, mas nós precisamos saber ler a legenda. E lá embaixo ele está dizendo a legenda, ó, densidade demográfica. Ele vai explicar as informações que estão detalhadas nesse mapa. Aí ele diz que a cor amarela significa densidade demográfica de até 5 habitantes por quilômetros quadrados. A cor laranja significa uma densidade demográfica de 5,1 até 10 habitantes por quilômetros quadrados. A cor vermelho claro, um vermelho mais claro, significa a densidade demográfica de 10,1 até 25 habitantes por quilômetro quadrado. A cor vermelho forte significa uma densidade demográfica de 25,1 até 100 habitantes por quilômetros quadrados. E a cor marrom, que é a densidade demográfica maior, significa uma densidade demográfica de mais de 100 habitantes por quilômetros quadrados. Vejam que o Brasil ele tem uma densidade demográfica aí menor de até 5 habitantes por quilômetros quadrados. Isso é uma densidade demográfica muito baixa, quer dizer que em uma área de 1 quilômetro quadrado podem viver 5 pessoas somente, em alguns estados. Isso é verdade. Mas ele tem também uma densidade demográfica muito alta comparado com essa densidade demográfica baixa, porque ele tem também uma densidade demográfica de 100 habitantes vivendo em 1 quilômetro quadrado. Mas vocês imaginem que tem países que têm densidade demográfica muito maior que essas, porque tem territórios pequenos. O Brasil tem um território muito grande. A nossa população é grande, mas o nosso território também ele é muito grande. Nós já vimos isso aqui. Então, vocês vão fazer o estudo e comparar. Vejam que a região norte, ela tem densidade demográfica na cor amarela e laranja. Ela não tem cores vermelhas. E vejam que a região sul e sudeste e uma parte da região nordeste só tem densidade demográfica de 25 até 100 habitantes por quilômetros quadrados e tem a maior densidade demográfica, que é acima de 100 habitantes por quilômetros quadrados. Então vejam que a maior parte da população se concentra na região sul e sudeste e em parte da região nordeste, enquanto que a população da região norte e da região centro-oeste, aqui no centro do Brasil, nos estados do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, e também aqui, ó, o Distrito Federal ele tem uma população com uma densidade demográfica muito alta, porque está na cor marrom. Mas a maior parte da região centro-oeste, a densidade demográfica é baixa. E toda a região norte, inclusive o nosso estado do Amapá, a densidade demográfica é muito baixa. Vejam que é isso que o mapa mostra. Então agora nós vamos fazer a leitura da interpretação de texto dessa atividade. O que diz a questão número 7? De acordo com o mapa, responda no caderno as questões a seguir. Letra A. Em que unidade federativa do Brasil a densidade demográfica é mais alta? Em quantos estados a densidade demográfica é muito alta? Está na cor marrom. Ele está dizendo aqui, ó, lá na região nordeste. Ele diz o estado de Alagoas, AL, e o estado de SE, Sergipe. São os dois estados com a densidade demográfica mais alta. Aqui na região centro-oeste, ele mostra na cor marrom somente o Distrito Federal. O Distrito Federal ele é uma unidade, ele tem território, mas ele não é um estado. Nós chamamos ele de Distrito Federal, porque ele concentra a sede do governo brasileiro, a sede do Brasil, a capital do Brasil, Brasília. Mas ele é comparado a um estado, ele não é um município. Ele está bem aqui dentro do estado de Goiás, ó. A cor dele também é marrom. Aí aqui passando para a região sudeste, nós temos os estados de
Rio de Janeiro, RJ, tem uma densidade demográfica muito alta, e também o estado de São Paulo, que tem a densidade demográfica mais que 100 habitantes por quilômetros quadrados. Esses são os estados e o Distrito Federal que tem a densidade demográfica mais alta do Brasil, respondendo à questão número da letra A. Letra B. Em que unidades federativas do Brasil a densidade demográfica é mais baixa? Qual é a cor? A cor amarela. Nós vamos calcular isso, nós vamos observar somente os estados que têm a cor amarela. O Amapá não tem cor amarela, ele tem cor laranja. Então, a nossa densidade demográfica não é tão baixa, mas ela é uma das próximas à baixa. Tudo bem? E letra C. Em que faixa de densidade demográfica está a unidade federativa onde você vive? Qual é a faixa, o quantitativo? A nossa cor é laranja, o Amapá está aqui na região norte, aqui acima, né, na região norte, acima do Pará. A nossa densidade demográfica é de cor laranja, ou seja, tem de 5 a 10 habitantes por quilômetros quadrados. Essa é a densidade demográfica do nosso estado. Mas se vocês forem procurar a densidade demográfica do município de Macapá, ela pode ser diferente do estado. Lembrando que a população do município de Macapá é uma parte da população do estado do Amapá, e o território do município de Macapá é uma parte do território do estado do Amapá. Então é isso que vocês vão descobrir, tudo bem? Boa atividade para vocês, continue estudando sobre esse tema e até a próxima aula.